Olha só, o yoga chegou na minha vida num momento muito especial, em que eu fui em busca do meu autoconhecimento. E eu não queria simplesmente fazer aulas de yoga, praticar yoga. Eu queria realmente aprofundar nos conhecimentos do yoga para me descobrir como pessoa, para descobrir as minhas habilidades, para descobrir que estilo de vida eu queria, já que eu não estava feliz naquele momento presente, que profissionalmente eu estava infeliz, eu chorava todos os dias quando chegava em casa. Eu era fortaleza no trabalho, mas em casa eu me sentia muito mal quando eu chegava, porque eu não estava sendo a profissional que eu tinha sido durante todos os outros anos. O trabalhar no banco foi uma escolha, foi um desejo, só que para aquele período da minha vida já não me satisfazia mais. Mas antes de falar dos mitos sobre ser um professor de yoga, porque eu passei também por essas objeções, eu quero me apresentar. Eu sou Edneia Mangabeira, sócia fundadora do Ser Infinito Yoga e Saúde Feminina. Há 11 anos atrás, eu fui buscar o yoga para autoconhecimento e vi ali um jeito diferente de viver. Eu vi ali uma forma de ajudar outras pessoas, de ajudar o planeta, e automaticamente aquilo ia se transformar numa autoajuda para mim. Então eu me apaixonei pelo yoga e despertou ainda mais quando eu descobri yoga terapia hormonal, que é uma forma de ajudar as mulheres a terem saúde hormonal de uma forma natural, só através de uma prática de yoga. E eu já ajudei mais de 1000 mulheres em vários lugares a se curarem de várias patologias, de várias questões que tinham em relação à questão hormonal. E eu também sou diretora e ministro aulas no curso de formação em yoga de Mato Grosso, que é onde é a nossa terra natal. Então eu também quis levar o yoga para um lugar da onde que eu vim, né? E aí foi aonde já aconteceram várias transformações, várias pessoas já utilizaram também o yoga para a sua vida pessoal, profissional, e também facilitando aí a sua vida espiritual. Então, yoga é uma forma assim de transformar a sua vida. E eu tinha preconceito em relação ao yoga, muito preconceito. E eu tô aqui para trazer alguns mitos que as pessoas têm em relação a ser um professor de yoga. Às vezes acha bonito, até pratica, acha assim incrível, nunca praticou, mas vê a gente fazendo o trabalho e fala: nossa, eu queria também fazer isso, mas eu acho impossível. E eu vou te contar aqui alguns mitos que as pessoas têm. O primeiro mito, e era um preconceito também que eu tinha, é que yoga é religião. É verdade, tem muitas pessoas que acham isso. Por quê? Porque lá no Oriente é um lugar onde que o yoga é muito utilizado, né? Essa prática de você se autoconhecer, olhar para dentro, parar para poder você vivenciar o estado de presença é muito comum, né, no Oriente. E aí as pessoas misturam as religiões com o que é o yoga em si, né? O yoga é uma filosofia de vida, ele não é uma religião. O yoga é autoconhecimento, é autotransformação, é uma forma de você conseguir alcançar um estado de iluminação, um estado de realmente ser você, né? Quem é essa pessoa, quem é esse ser? Então o yoga, ele vai te ajudar nisso e não é religião. Outro mito que as pessoas têm em relação a ser professor de yoga: eu não sou flexível o suficiente para fazer muitas posturas. Esse também era uma barreira minha. Eu fazia 2 cursos de formação em yoga e achava que o meu corpo ele não poderia ser um modelo para outros alunos. Como que eu ia ser uma professora de yoga se o meu corpo não tinha flexibilidade suficiente para muitas posturas? E aí é um mito isso, né? Na verdade, quando você estuda yoga, quando você busca profissionais, né, que realmente vão te ajudar no processo, no curso de formação yoga, você descobre ali várias ferramentas de como você também ajudar a flexibilizar o seu corpo, e até a sua própria prática pessoal vai te ajudar também a flexibilizar. E quando você flexibiliza o seu corpo, você flexibiliza também a sua mente. Então, quando eu busquei o yoga para autoconhecimento, tinha muitas posturas que eu não conseguia fazer
de um formato que ficava até mais confortável, mas eu não alcançava, por exemplo, o meu pé numa flexão para frente. E aí, com o tempo, isso foi acontecendo gradativamente. E quando você consegue alcançar uma postura, uma outra também é alcançada, né? Quando você consegue flexibilidade para tal postura, uma outra também já entra no processo. E é muito mágico isso, porque um dia você acorda achando que nunca aquilo vai acontecer e no outro dia você acorda já fazendo algumas posturas que você nem imaginava que conseguia. Então a flexibilidade, ela tá aqui na mente. Então o yoga vai te ajudar nisso, nesse processo de auto se conhecer e flexibilizar muitas coisas na sua vida. Outro ponto de partida que existem muitas posturas difíceis. Eu nunca vou conseguir fazer uma postura invertida, por exemplo, uma parada de cabeça, plantar bananeira e tantas outras questões aí que tem dentro do yoga, né? E que tem muitas pessoas que utilizam essas posturas até para se exibir, né? Para poder mostrar que sabe, consegue fazer tal postura. E na verdade, não é essa a finalidade do yoga. A finalidade do yoga é você se olhar para dentro, como eu disse, é de você manter o estado de presença, de você se autoconhecer e de você conhecer também os seus limites, conhecer o que é importante para a sua vida, o que não é, você tirar coisas da sua vida que não te fazem mais bem. Então, com esse processo de se autoconhecer, você vai observando que você cede em muitas questões que você não gostaria. Então, isso é um mito, você tem que saber fazer todas as posturas, ou às vezes você tem uma limitação física. Eu, por exemplo, tenho compressão nas vértebras cervicais. Então, tem algumas posturas que eu não posso fazer, mas eu aprendi a fazer para poder ensinar o meu aluno. Isso que é importante, você aprende. Então, num curso de formação em yoga, você aprende as posturas. Outro mito também é que fazer uma formação de yoga é caro. As pessoas não entendem que não é um valor que você paga, é um investimento em você. Mesmo que às vezes você nunca vai ser professor de yoga, mas quando você faz um curso de formação de yoga, abre-se infinitas possibilidades para a sua vida. Porque dentro de um curso de formação de yoga, existem várias etapas de autoconhecimento, várias etapas de você também conhecer o outro, várias etapas de você olhar para o universo de uma forma diferente. Então é um investimento que você faz em você. E se caso você deseja, e você durante o processo, né, assim como aconteceu comigo já, no meu processo de autoconhecimento, eu quis também proporcionar isso para as outras pessoas. O investimento que você tem ali, financeiro, ele retorna muito rápido para você. Você acaba tendo a oportunidade de transmitir os seus conhecimentos para outras pessoas através de aulas para grupos, através de aulas de yoga para personal, para uma pessoa só. Como aconteceu comigo, um caso bem especial, eu fui convidada para dar aula no Tribunal Regional do Trabalho de João Pessoa, então eu fiquei 1 ano dando aula para as funcionárias, era aula de yoga terapia hormonal. Então, muitas vezes, o retorno financeiro ele vem muito mais rápido do que você imaginava, né? A dedicação que você coloca e as oportunidades que vão surgindo com o yoga é impressionante. Muitas vezes, aquele valor que você investiria no curso de yoga, você gasta com tantas outras coisas que não tem tanto valor quanto você investir num curso de yoga para o seu autoconhecimento, para a sua vida, para a sua história, e ainda com oportunidades de abrir portas para ajudar outros seres. E quando você ajuda outros seres a se transformar, o universo também se transforma. Então é um investimento que vale muito a pena. Então não deixe que isso seja um impedimento para você fazer um curso de formação. Outro mito que as pessoas têm é a questão da idade. A idade, às vezes ou é muito jovem, ou então já passou da idade. Olha só, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de formação em yoga, que era aquele momento crítico da minha vida, em que eu estava questionando muitas coisas, principalmente profissional, e fui buscar autoconhecimento, eu tinha 37 anos e eu me achei no momento certo, né? Poderia ter sido antes? Por que não, né? Poderia ter sido.
Eu poderia muito bem ter estudado yoga antes, mas não chegou na minha vida antes, chegou quando eu tinha 37 anos. No nosso curso de formação em yoga, já tivemos alunas com 57 anos e que está aí com muita vontade de levar o yoga para as outras pessoas, de querer esse autoconhecimento para poder compartilhar esses conhecimentos. Então não tem idade, o que você precisa é de vontade, de desejo, de querer se autotransformar e de querer transformar o universo e de querer colaborar com outros seres. Então a idade é o mínimo que você precisa, porque a sua prática pessoal, o seu desenvolvimento pessoal durante esse processo é o que vai contar para você ser um excelente professor de yoga. Então aposte nisso, acredite que é verdade. Eu conheço professores de yoga muito jovens e conheço professores de yoga com idade muito mais avançada. Então, esquece esse assunto de idade. Tem para todas as pessoas. Inclusive, o leque de opções para você ser professor de yoga também é enorme. E aí você pode atuar ali onde você mais se identifica. Outro mito. Preciso ser vegetariano, vegetariana para ser um professor de yoga? Então, inclusive no nosso curso de yoga tem um módulo de yoga e alimentação, que é onde você tem a oportunidade de conhecer sobre esse universo também. E não necessariamente você precisa chegar no curso de yoga vegetariano, isso não significa que você vai ser vegetariano. O que acontece dentro de um processo de autoconhecimento e de descoberta de novas oportunidades, de ser um ser melhor, é que pode trazer isso para você. Então isso pode ser algo que acontece gradativamente. Às vezes já é um desejo que você tem, mas não consegue, e através do curso isso se torna real, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha muito desejo de me tornar vegetariana por várias questões, e quando eu me aprofundei, né, nos cursos de formações em yoga, foi aonde que o meu corpo foi mostrando para mim que ele não queria. Então ele já mostrava antes que ele não gostava de carne, que ele não queria carne. E foi através desse autodesenvolver, desse autoconhecimento, em que eu percebi que quando eu ingeria carne, eu estava fazendo um mal danado para o meu corpo. E além de tudo, eu estava fazendo mal para os animais e para todo o universo. Mas isso foi uma consciência que aconteceu comigo e o meu corpo ele foi deixando de querer carne. E isso foi acontecendo gradativamente. Isso não pode ser que não aconteça com você, pode ser que aconteça, isso é muito individual. Eu tenho uma amiga que é professora de yoga há muito tempo e o sonho dela é ser vegetariana, mas ela tem questões de saúde em que ela consegue ter mais suprimentos através da carne. E aí o que ela faz? Ela criou um meio para isso acontecer, né? Até ela conseguir fazer toda a transição. Ela utiliza a carne em alguns momentos pontuais da vida dela, mentalizando que é como se fosse um medicamento, que é uma forma que ela tem de se autocuidar. Então ela não está violentando o corpo dela e ao mesmo tempo ela também está fazendo o processo de se autoconhecer para poder substituir. Então é um mito, você precisa chegar no curso de yoga vegetariano, você vai ter que ser vegetariano a sua vida inteira. Você vai sentir isso, para cada um isso é muito individual. Outro mito é que você precisa ser um educador físico. Ou então ser da área da saúde para mim ser um professor de yoga. Não necessariamente você precisa ser da área da saúde, você precisa ser um educador físico, estudou aí, né, teve uma graduação nessa área. Porque dentro do curso de formação em yoga, na maioria deles, eu acredito, né, nos que eu fiz tem, e no nosso curso de formação em yoga também tem, são módulos de anatomia, fisiologia, esse conhecimento do corpo para você conseguir também ajudar o seu aluno, né? Para você também se ajudar, para você conhecer também o seu corpo. E através da sua própria prática pessoal, você consegue traduzir isso para os seus alunos. Você consegue entender o processo que cada corpo é diferente, cada um tem algumas questões. E aí você, através desses estudos que vão acontecendo ao longo da sua trajetória, você consegue ter
uma performance muito melhor como professor de yoga. Existem cursos específicos, depois uma especialização, onde profissionais maravilhosos, que eu conheço, pessoas incríveis assim que eu posso indicar, para você fazer uma especialização dentro desse autoconhecimento do seu corpo, para você também poder conhecer o corpo do seu aluno e fazer uma prática com segurança, uma prática benéfica e uma prática que seja essencial para cada tipo de aluno. Então, assim, é muito fácil. Eu também tinha essa preocupação e foi algo que eu eliminei da minha vida e deu super certo. Outro mito também que muitas pessoas têm é que você precisa ter um estúdio de yoga para você começar a dar aula de yoga. E não necessariamente você precisa de um estúdio de yoga. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para investir, eu termino o curso, o único dinheiro que eu tinha investir no curso, ou eu não quero investir porque eu não sei se vai dar certo, não sei se é isso que eu quero para minha vida. Pois é, existem várias formas de você dar uma aula de yoga sem precisar ter um espaço seu, um espaço físico, onde que você tem um custo alto naquele primeiro momento, que você às vezes não tem tantos alunos no início. Você tem a opção de dar aulas de yoga em lugares como condomínios, escolas. Você pode dar aula personal, então você pode ir. Eu já tive aluna personal, então eu ia até o apartamento dela, dava aula personal. Você pode também se juntar com outros professores e fazer um investimento mais baixo, porque vocês podem juntos montar um espaço de yoga. Você pode também dar aula em espaços que já existem. Existem muitas opções hoje em vários lugares em que as pessoas abrem o seu estúdio de yoga e tem vários horários para também proporcionar isso para outros professores, e ali vocês combinam quanto que vai ser a parte do aluguel, se vai ser percentual, se vai ser um valor fixo. Você pode também dar aula online, né? Então, assim, um custo muito baixo da aula online, porque você vai pagar aí o custo da plataforma, e você pode abrir para o mundo inteiro. Então, você não se limita somente a ter aquela quantidade de alunos da sua cidade, concorrer com professores da sua cidade. Você pode abrir o universo para poder você ser um professor de yoga. Então, você não precisa ter muito dinheiro, você às vezes não precisa ter dinheiro nenhum. O que você precisa é do seu conhecimento, da sua experiência, do que você conseguiu traçar durante o seu período de formação. E aí você vai transformar muitas vidas, você vai transformar o universo, você vai transformar a sua vida. E eu falo isso com muita convicção, porque isso aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa transformada pelo yoga. E se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria? Eu teria feito antes, né? Eu teria feito esse processo de transformação antes. E eu não esperaria o meu limite, sabe? Quase ultrapassar os meus limites. Estar com dores que não eram minhas, estar com frustrações que não eram minhas, para poder ser um professor de yoga. E quando isso aconteceu, foi transformação total. Hoje eu moro no lugar que eu queria morar, eu escolho os meus horários que eu quero trabalhar, eu escolho qual público que eu quero atuar, eu escolho não trabalhar na sexta-feira regularmente, só o dia que eu quero, escolho ajudar as pessoas, né? Ajudar o planeta e a me ajudar de uma forma natural, transformadora, e que isso não tem preço. Então eu te encorajo a ser um professor de yoga, e você vai ver as transformações que isso vai gerar para todo o universo, para você e para as pessoas. Então, se você quiser saber mais, nós temos um curso de formação em yoga. Acesse lá as nossas redes que vai ter informações sobre ele, tá certo? Namastê e até o próximo.